Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando a programação da noite. Agora, este programa é uma produção da Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier. A associação é mantenedora da TV e da Rádio Chico Xavier e dos perfis das redes sociais. Aqui quem fala é Ivan Farias. E esse programa é o estudo do Livro dos Espíritos, que vem desde a sua introdução, trabalhando os temas dessa obra que é a base, que é o livro base da doutrina espírita. Todo aquele que quer conhecer, que quer ser espírita, tem a curiosidade de saber respostas acerca da sua existência, é buscar beber na fonte desta obra belíssima que foi inaugurada justamente em 18 de abril de 1857. Vamos estudar hoje a questão 171 e os programas anteriores vocês vão encontrar lá no canal do youtube.com/TV Chico Xavier. Aproveita, faz a sua inscrição, divulguem com seus amigos para que eles possam fazer as suas inscrições, que é totalmente gratuito, e compartilhar os nossos vídeos, a nossa programação através dos links do canal do YouTube. Visita a nossa página do Facebook e curte, segue o nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier, como também ficar sintonizado com a rádio Chico Xavier através dos aplicativos para Android, como também para iOS. E começando esse programa que tem a sua importância justamente porque é através desta obra que a doutrina espírita começou, o Consolador Prometido começou a trazer, a cumprir aquela promessa que Jesus tinha deixado há alguns anos, quando ele esteve aqui, da vinda de um Consolador que iria explicar todas as coisas. A Érica Nobre, com uma boa noite, que é uma das coordenadoras da TV e da Rádio Chico Xavier, Maria Isabel, a Rita, a Graça, a Eliane, muita paz, e outros companheiros que aqui se encontram, para que possamos juntos fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Então vamos iniciar. Estamos Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Mensagem ditada em 1860 em Paris, pelo Espírito de Verdade. Vocês encontram na íntegra lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, do mundo espiritual ou dos espíritos. Como vocês sabem, aqueles que ainda não têm o conhecimento, o Livro dos Espíritos são divididos em 4 partes. A primeira, que deu origem à Gênese. Segunda, essa que nós estamos estudando, o Livro dos Médiuns. A terceira, as Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta, as Penas e Consolações, o livro Céu e Inferno, formando o Pentateuco kardeciano. São obras obrigatórias para que possamos entender as obras subsidiárias
aquelas que nós chamamos, que veio depois justamente da codificação e ao longo dos anos, através de vários médios, como Chico Xavier, obras que têm conhecimentos que precisam justamente deste conceito básico que nos traz a codificação, ok? Estamos estudando o capítulo 4, Pluralidade das Existências, e o subcapítulo Justiça hoje da Encarnação, e hoje nós vamos estudar a questão 171. E Kardec pergunta nessa questão: em que se baseia o dogma da reencarnação? O título do capítulo, Justiça da Reencarnação, é muito interessante porque é alvo de reflexões em relação a o porquê da reencarnação, porque a doutrina espírita tem como um dos postulados a reencarnação, né, como outros, mas esse que nós estamos estudando agora. E por que, se dizemos que somos espíritas, se não acreditamos na reencarnação, então não poderemos nos dizer espírita, principalmente porque a reencarnação é um dos seus postulados, e o espírita não deve acreditar realmente na reencarnação, mas ter a certeza de que ela existe. A própria ciência, ao longo dos anos, comprovaram a existência da reencarnação. Então, por quê? Qual o objetivo da reencarnação? O que é que tem a ver a questão de reencarnação e a justiça da reencarnação? Deus é misericordioso a ponto de colocar a reencarnação como parte da nossa vida, da nossa existência, né? Por que dessa desigualdade social? E essa desigualdade social tem alguma coisa a ver com a justiça, né, da reencarnação? Então são pontos interessantes que é preciso se fazer uma reflexão. Outro ponto interessante é: se eu faço algo, vamos dizer assim, faço uma chacina em massa a nível de como já aconteceu, ou geralmente acontece lá nos Estados Unidos, através de armas de fogo, será que eu teria que vir para passar pela mesma situação aqui na Terra? Ou existe uma outra possibilidade, né, neste sentido, né? Então, são pontos que precisamos, né, fazer uma reflexão muito interessante e que nos vai dar uma base, um entendimento maior do que seja a reencarnação. O Espírito de Verdade coloca a seguinte resposta, porque Kardec pergunta: em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta aos filhos uma porta para o arrependimento. Quem é o pai de família, né? Quem é a mãe de família que, por conta de alguns comportamentos fora das regras sociais, o abandona, né? E principalmente quando ele tem a oportunidade de se arrepender e pedir justamente o perdão? Quem é o pai que deixaria esse filho ao relento, né, diante de uma situação desta? Não é verdade? E continua a resposta: não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu, se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável,
e os castigos sem remissão. Ora, se um próprio pai de família acolhe no seu seio de amor aquele que errou, imagine Deus, esse Pai infinitamente bom, que nos criou. E é justamente a justiça da reencarnação já começa neste sentido das oportunidades que Ele dá para que possamos refazer as lições que fizemos erradas ao longo das existências. E Kardec faz um comentário, né, depois dessa resposta e diz: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-las pelas provações da vida corporal, mas em sua justiça ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Porque sabemos, pela lógica, uma reencarnação é muito pouco para que possamos adquirir todos os conhecimentos e até refazer situações que muitas vezes foram muito graves no passado. E poderemos indagar, quando nós fizemos aquelas conjecturas anteriormente de que se eu prejudiquei alguém de uma determinada maneira e eu teria que passar pela própria situação em existência futura, isso não é lógico, né? E não está também dentro da justiça de Deus. Porque muitas vezes acontecem situações que me faz ressarcir daquela situação, vamos dizer, um massacre, né? Por que não, em uma existência futura, determinar, no caso eu que tinha feito essa situação, determinadas pessoas, em outra existência, reunir essas pessoas num próprio lar, ou em uma situação em que ele vem para que ele possa dar assistência de educação, de apoio moral àquelas pessoas, né? O cuidar de entidades onde estão acolhidas aquelas pessoas vítimas dos seus maltratos em outra existência. Então, aquela visão de que a reencarnação está ali para que, se eu tivesse matado alguém de um tiro ou uma outra situação, eu teria que passar pela mesma situação, não é verdadeiro e também não está dentro de uma lógica, porque a reencarnação é muito mais abrangente, existe N possibilidades de resgatar e provar ou passar por expiações de situações de comportamento que tivemos em existências passadas. Deus não agiria com iniquidade, nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontraram ao seu melhoramento, independente da sua vontade, do próprio meio que foram colocados. Imagine um pai de família que, por conta do filho ter feito alguma coisa grave ou errada, e ele o abandonasse às suas próprias forças, né? Não desse o acolhimento ou o perdão necessário. Qual o sentido que teria dessa família reunida, onde os pais julgam, né, os filhos nesse sentido? Então, Deus dá justamente a oportunidade da reencarnação no sentido de que as pessoas, os espíritos, as almas reencarnadas possam ter a sua oportunidade. A volta ao retorno à vida física não é uma punição, como alguns pensam, não é um castigo de Deus. É uma oportunidade de refazer uma situação, é um resgate de uma situação do passado que nos é dada a oportunidade, e muitas vezes por parcelas mínimas que vamos, assim, gradativamente, nos reajustando com as leis de Deus,
Se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as ações de todas na mesma balança, nem o teria tratado, né, com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus, com respeito aos homens de formação moral inferior. Como é que nós poderíamos julgar um Deus onde uma criança ainda nem saiu da sua fase da primeira infância e ela chega ao desencarne, ao dessoma, né? E ou por um acidente ou por uma doença, ela retorna à pátria espiritual. E não deu nenhuma chance dessa criança crescer, educar-se e adquirir os conhecimentos. Onde estaria aí a justiça de Deus? Onde estaria a justiça de Deus naqueles que nascem portadores de deficiências mentais, portadores de problemas físicos, de outras e outras situações, se tem outras que nascem com a postura notória de saúde, a parte intelectiva em alto nível, em uma visão muito estreita da vida, poderíamos dizer que Deus não é justo e Deus não é bom e foi mal para esses que nasceram dessa situação. Mas a doutrina da reencarnação vem justamente explicar que nós somos espíritos muito milenares, que tivemos existências difíceis, estamos aqui nessas oportunidades para nos melhorarmos. E se alguém veio com algum problema visual, sem visão, ou sem a fala, é porque de alguma forma usou mal esses órgãos em existências passadas, ou prejudicou o próprio corpo físico e teve que passar por essas situações para valorizar quando em uma existência futura recuperar a sua visão, recuperar a sua fala, recuperar a sua inteligência. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provas. A razão nos indica e os espíritos nos ensinam, e a doutrina espírita vem justamente nos ensinar que somos espíritos milenares, que tivemos N existências no passado e vamos ter outras e outras existências. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para passar por uma lição, por uma prova, por uma expiação e crescer a nível evolutivo para que possamos chegar naquela escala mais alta de espírito puro, né, em uma existência futura. O homem que tem consciência da sua inferioridade, aure na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se crer na justiça de Deus, não pode esperar que venha a achar-se por toda a eternidade e pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. Então, mais uma vez, né, a doutrina da reencarnação nos dá a esperança de que nós teremos vidas futuras melhores, dependendo de como nós nos portamos nessa existência presente. Estamos em provas, em expiações nessa existência, mas já estamos nos preparando existências futuras, reencarnações futuras, né? Então
não existe esse ciclo fechado, quebrado. Enquanto nós estamos trabalhando essa existência, provando determinadas situações, em expiações, estamos também preparando a nossa própria, a nossa próxima, né, reencarnação. A ideia de que, no final de sua carreira, não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência de que já não pode aproveitar, essa experiência tardia não fica perdida, ele a aproveitará numa nova existência. Por mais distante que possa chegar o nosso arrependimento ou a nossa clareza da realidade da vida, e um arrependimento, e muitas vezes no final da nossa existência, nós devemos pensar que teremos ou existências futuras, e já estamos, né, nesse processo de arrependimento, mesmo no final da vida, vamos já aproveitar a própria existência justamente nesse clima no sentido de se trabalhar, né, aquela situação que não foi aproveitada por nós nessa existência presente, e só fomos despertar para a vida no final dessa existência. Então isso não fica perdido. Nós levamos conosco toda essa situação para que uma existência futura a gente possa realmente provar que aquele arrependimento, que aquela realidade é verdadeira. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa é uma repetição, né, da anterior. Vamos ver aqui o que foi que faltou para o finalzinho, né, desse slide. Justamente isso. Quem é que, no final de sua carreira, não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência? Ora, nunca é tarde, nunca perdemos nada de aprendizados, porque se não conseguimos realizar nessa existência, esse aclarar, esse despertar para a realidade da vida, vamos realizar o provar que realmente nós tivemos esse despertar, uma experiência futura, né? Então essa é a postura que nós devemos ter em relação à vida, é a reencarnação, essa doutrina da reencarnação que nos mostra que nós somos realmente filhos de Deus e temos um Pai bom, amoroso e que dá todas as oportunidades até que nós possamos despertar para a realidade da vida. E lembrando que Deus, por conta da reencarnação, não castiga ninguém, não julga os seus filhos, mas a reencarnação é justamente uma oportunidade para que possamos nos melhorarmos. É a oportunidade que ele nos dá de crescimento, de aprendizado, para que possamos nos estreitarmos com as leis de Deus, com as leis divinas. Assim sendo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, né, mais uma vez, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa abençoar todos os irmãos que aqui se encontram, com muita paz, com muita harmonia, com muita luz, e que na sua infinita bondade Jesus possa abençoar o lar de cada um. Muita paz, muita luz, e logo a seguir teremos o momento com Chico Xavier.